ele fez um relatório no grupo de transição que o Camilo Santana só tá conseguindo implementar agora, né? Enfim, o Camilo estava lá reunido com José Roberto Marinho, mas não estava fazendo isso. É preciso um basta. Relatório de Daniel Cara recomendou estratégias para evitar atentados em escolas. O link desse relatório, gente, eu vou deixar para vocês aqui no chat. E eu pretendo trazer o Daniel Cara aqui também, viu, gente? Porque é uma figura que está por dentro disso, que tem um grupo de pesquisa que está apurando essas questões, ele inclusive detecta os atentados que não aconteceram, que foram frustrados, para haver algum tipo de prevenção. Vamos lá, 4 professores e um aluno foram esfaqueados, isso aconteceu no dia 27, lá na Vila Sônia. Esse texto é um pouco mais antigo, tá, gente? Uma das professoras morreu, Elizabeth Terreiro, de 71 anos, teve parada cardíaca e morreu no hospital universitário na USP. As cenas são de filme de horror, mas o que fazer? Como impedir esses atentados cada vez mais comuns? Um relatório encaminhado ao grupo de transição da área de educação do governo Lula recomendou estratégias para evitar esse tipo de barbárie que vem se repetindo. O documento foi organizado por Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sugere a formação continuada de professores sobre o extremismo de direita e como enfrentá-lo. Há maneiras de se identificar alterações de comportamento nos jovens, como interesse em comum por assuntos violentos e atitudes agressivas, recusa de falar com professores e gestoras mulheres, uso de expressões discriminatórias e exaltação a ataques em ambientes educacionais ou religiosos. O material foi elaborado após ataques a tiros em 2 escolas, em Aracruz, no Espírito Santo, que deixaram 4 mortos e 13 feridos no final de novembro. Depois disso, 3 adolescentes foram baleados na escola estadual Professora Carmozinha Ferreira Gomes, em Sobral, no Ceará. De acordo com o levantamento da equipe de Cara, esses atentados começaram na primeira década dos anos 2000 no Brasil, e desde então foram 16 ocorrências, 4 apenas no segundo semestre de 2022, com 35 mortos e 72 feridos. O contexto é da escalada do ultraconservadorismo e extremismo de direita no país e a falta de controle e criminalização desses discursos e prática, fortemente relacionados ao gênero e orientação sexual. Por isso que o Red Pill também tem uma conexão com a extrema-direita. Tiago Gonçalves, essa discussão não pode ficar restrita apenas ao calor do momento. Isso não é produtivo e não traz avanços. Exatamente, a gente tem que pesquisar, temos que mapear. E deixa eu mandar um recado para esses extremistas de direita que assistem às minhas lives. Estou falando com vocês. Aqui a gente não está glorificando assassino. Aqui a gente não está glorificando atentado. Não é programa do Datena isso aqui. Isso aqui está sendo montado para acabar com vocês. O nosso propósito aqui, como um canal de esquerda, é desmontar, desbaratinar e fazer a polícia ir para cima de vocês. A ideologia de extrema-direita é o que corrói a segurança pública nesse país, que cria o mito do policial super-herói, que cria o mito de que o videogame pode ser implantado na vida real, que é a maior idiotice que existe. Videogame é uma abstração, assim como qualquer literatura e qualquer filme. Sejam adultos e assumam os BOs que vocês fazem por aí, nesses fóruns online anônimos. Eu faço questão na minha atuação da minha internet de colocar o meu nome e a minha cara. Eu já fui processado, inclusive, pelo que eu já escrevi. E tudo que eu escrevi é verdade. Então não vem com essa de fazer cortezinho e às vezes flodar o meu chat me xingando. Porque eu tô aqui para desmontar o que vocês fizeram. Acabou a graça. Acabou a graça grandão. O Bolsonaro tem que ir preso e a extrema-direita precisa ser desmontada. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos e é isso que está acontecendo no Brasil. É um modelo de exportação de morte. De morte de crianças. Por isso que nós estamos abordando essas notícias e por isso que a gente está abordando esse relatório aqui. É por isso que a gente está fazendo esse tipo de cobertura. Não é da Atena. Não é por likes. Embora eu queira que o canal cresça em likes, embora eu queira o seu superchat agora, se você gostou do que eu falei nesse momento. É por um propósito maior.
A gente precisa desmontar esses grupos. Tem militantes históricos, inclusive a Lola Aronovitch, eu quero manifestar aqui a minha solidariedade a ela, que ela está sempre pesquisando esses chans, esses fóruns anônimos, e ela recebeu ameaça ontem pelo e-mail. Tem muita gente olhando para vocês. Eu estou olhando para vocês, os sites de progressistas estão olhando para vocês, e até alguns camaradas da grande mídia também estão olhando para cima de vocês. Não pode ter paz aos fascistas. A nossa paz é acabar com o fascismo. Acabou a graça. Não tem glorificação de atentado. Tem que pegar esses caras e tem que prender essas pessoas que estão nesses chans. Tem que fechar esses fóruns. Não existe essa frescurada que, infelizmente, podcasts que são até bem feitos, como o Flow disseminaram, que é liberdade de expressão restrita. Isso é uma bullshitagem. Isso é uma porcaria que existe. Que é a semente da extrema-direita. Depois o cara tá defendendo arma. Tá defendendo bandido bom é bandido morto. Vocês deveriam ser destruídos. Acabou a graça grandão. E não é esquerda namastê. É o peso da justiça em cima de vocês. Acabou a graça. Esse relatório do Daniel é muito preciso nisso. Não é um discurso ideológico de esquerda. É um relatório técnico para que isso seja desmontado. A internet que eu prego é a internet da liberdade de expressão progressista, em que mais vozes sejam ouvidas, em que mais comunicadores sejam ouvidos, em que essas big techs sejam fiscalizadas e taxadas. Não é essa internet do terror das escolas. Não é essa internet que deveria ser responsabilizada toda vez que promove de uma maneira sensacionalista esse tipo de coisa. Eu tô falando muito sério aqui, gente. Não é brincadeira, não é só choro de comoção. É ação efetiva. Acabou a graça. Não é engraçado isso aqui. Isso aqui passa pelo Nicolas Ferreira, isso aqui passa pela Carla Zambelli, que vão lá e culpam a esquerda inflamando fake news, irresponsáveis criminosos. Tem que pagar pelo que falam. Se eu fosse um deputado de esquerda, eu ia para cima desses caras por essas declarações. Estão se aproveitando de morte de crianças. É inacreditável isso. Vamos seguindo aqui com a leitura, que agora me exaltei um pouquinho. Os alvos de cooptação desse discurso são majoritariamente brancos e heterossexuais, que têm mulheres como alvos preferenciais. É importante não tratar o terrorismo, todos os casos de cooptação de adolescentes, pelo extremismo de direita, pois ao focalizar exclusivamente na prevenção de atentados, exclui-se a possibilidade de prevenir que adolescentes sejam cooptados por grupos de discursos de extrema-direita que não necessariamente incentivam o cometimento de atos terroristas, diz o relatório. Contudo, é inegável que as violências nas escolas, um fenômeno que contempla inúmeras expressões, colabora com a emergência do extremismo de direita e a consequente cooptação de adolescentes e jovens. O poder público deve fomentar o combate à desinformação nas salas de aula por meio de uma educação crítica. Nesse sentido, aponta o prejuízo na redução da gradativa da presença de conteúdos de disciplinas das ciências humanas sociais aplicadas, como geografia, história, filosofia e sociologia. Essa defasagem agravada com a implementação da reforma do ensino médio e a instituição de itinerários formativos muitas vezes desligados a essas áreas de conhecimento. O material sugere ainda a criação de leis que proíbam a criação e fechem as centenas de academias e institutos militares mirins que ofertam cursos militares para crianças e adolescentes que colocam crianças a partir de 5 anos de idade para manusear, quando não armas de verdades, réplicas destas. É importantíssimo aqui esse relatório do Daniel, importantíssimo que a esquerda esteja mobilizada no combate a esse discurso de ódio,